Barbra Streisand. Barbra Streisand. Catatal começando, levantando tudo, né? E falando de música, hoje eu vou falar de música de videogame. Vocês acham que você lembra daquela música de videogame que você jogava, sei lá, 10, 15 anos atrás? Com certeza lembra. E para falar sobre isso, eu tenho pessoas muito especiais, tô com convidados muito bacanas. E aí, galera, tudo bem? Eu tenho o Thiago Adamo, que é compositor e áudio designer focado em games. O Henrique Takimoto Jassa, ele é ator, dublador, músico, colecionador. Eu tenho o PH Mazzilli, que ele é da banda Game Boys. O game blogueiro Monk. E a participação especial, mas muito especial, né, do músico Luan Pablo dos Santos Pinho e do estudante Guilherme Torres, porque a base vem forte. E aí, meninos, tudo bem? Opa! Ótimo. Opa, beleza? Certinho. Então vamos começar com o Thiago. Thiago, explica para quem está em casa o que você faz com música e videogame. Eu sou compositor, né? Faço música, componho, produzo, componho a música que outros grandes instrumentistas tipo o PH vão tocar, né? E também faço efeitos sonoros para jogos e trabalho com a parte de criar lógica, né? De fazer a música responder às ações do jogador. Eu faço isso, crio esses universos sonoros para games. Sou também um grande fã de música de games, né? Eu conheço PH aqui, tem mais ou menos uns 20 anos. PH Mazzilli, você que é da banda Game Boys, explica para quem tá em casa. Isso aí, bom dia para todo mundo, eu sou o PH, eu sou baixista da banda Game Boys, que é uma banda que tem mais ou menos 19 anos aí de vida. Então, acho que o Thiago acertou. É um prazer estar aqui com todo mundo e com o Thiagão, que a gente se conhece há tanto tempo já e não se via há muito tempo, né, Thiagão? E a banda Game Boys é basicamente uma banda que faz versões de músicas de jogos, né? Então a gente pega músicas aí que a gente admira, de jogos que a gente jogou desde a infância e até jogos novos. E a gente tenta dar uma roupagem, todos nós somos músicos não só da banda Game Boys, né? A gente trabalha em diversas frentes aí da música e a gente tenta trazer esse nosso lado de músico não de videogame, juntar isso com a paixão também pelos jogos e fazer os nossos arranjos. O Henrique Takimoto, explica pra gente, né, o que você faz? Então, bom, eu sou vocal da banda Arigatões, né? Então, como eu falei, né? Eu já trabalho com dublagem, com música e tal. Então, eu tanto faço cover quanto componho e faço versões, né, de músicas que viraram memes em algum momento. Né? E de vez em quando eu me arrisco ali a criar alguma música para algum jogo de alguns amigos e tal. Então, assim, a música tá na veia de cada um de nós aqui. Então, bora fazer acontecer. Show de bola! E agora o blogueiro Monk, explica pra quem tá em casa, você é gamer, blogueiro? Eu sou gamer jornalista, não sou jornalista de games. Jornalista de games é a galera que se forma em jornalismo primeiro e depois vai para os games. Eu comecei nos games, tenho 34 anos, não só acompanho a cena, tem 15 anos que eu faço cobertura. E, cara, quem ama videogame, depois eu faço a explicação melhor sobre o mercado de games, mas por enquanto sou mais um dos que ama aqui. Então, pra quem tá em casa, se liga. Quem nunca ouviu uma música de videogame e imediatamente lembrou de uma fase difícil, de um chefe poderoso ou de um personagem inesquecível? As trilhas sonoras dos games evoluíram junto com a tecnologia. Nos primeiros consoles, as limitações técnicas permitiam apenas sons eletrônicos produzidos pelos próprios chips dos aparelhos. Mesmo com poucos recursos, compositores criaram melodias que se tornaram clássicos da cultura pop. Com o passar dos anos, a capacidade dos videogames aumentou e abriu espaço para músicas cada vez mais elaboradas. As trilhas passaram a utilizar instrumentos reais, gravações em estúdio e, posteriormente, orquestras completas. A aproximação entre a indústria da música e a dos videogames ganhou força. Um dos artistas que ajudou a consolidar essa relação foi o cantor David Bowie.
Em 1999, Bowie participou da criação do jogo Omicron: The Nomad Soul. Além de emprestar sua imagem para um personagem, ele compôs músicas inéditas para o game junto com a banda, transformando o videogame em uma nova plataforma para apresentar seu trabalho. O álbum Hours, lançado no mesmo ano, nasceu a partir dessas composições criadas para o jogo. Depois dele, diversos artistas passaram a enxergar os videogames como um importante espaço para divulgar suas músicas e criar experiências mais imersivas para os jogadores. Hoje, as trilhas sonoras são produzidas por equipes formadas por compositores, músicos, engenheiros de áudio e desenvolvedores. Em muitos jogos, a música muda automaticamente conforme as ações do jogador, aumentando a emoção e tornando cada partida única. Mais do que um simples acompanhamento, a música se tornou parte da identidade dos videogames e um dos principais responsáveis pela conexão emocional entre o jogador e a história. Diante dessa evolução, surge uma pergunta: por que as trilhas sonoras dos games conseguem permanecer na memória das pessoas por tantos anos? Pois é, né? Por que essas trilhas sonoras de videogame ficam na nossa cabeça, nas nossas cabeças por tantos anos? Tiago, como é que surgiram as primeiras músicas de videogame? Alguém consegue explicar isso aí, algum de vocês? Tá mudo. Ah, o Thiago tá sem som. Outro consegue... Não, já volto aqui, já tô aqui. Ao vivo é isso. A música de videogame surgiu com o próprio videogame, né? Desde o primeiro jogo, né, o Tennis for Two, a gente já tinha som, né? E aí, com o Pong, os sons foram ficando um pouquinho mais variados. E aí, no Space Invaders, a gente teve ritmo sendo colocado. Depois, as primeiras músicas que marcaram, né, gerações que foram no Pac-Man e também no Donkey Kong, que é o primeiro jogo, né, do Shigeru Miyamoto, que é o criador do Mario, de Zelda, né? E o engraçado que quando você fala do Donkey Kong, eu sempre converso isso com as pessoas, né, porque as pessoas acham que Mario surgiu em Super Mario Bros. E o Mario já era aquele cara que tentava salvar a princesa em Donkey Kong, né? Isso. Jogava o barril e ele vinha tinha tentando... outro nome, né? Chamava Jumpman, né? Então ele de coadjuvante depois que ele passou a grande protagonista da Nintendo. Isso é muito legal, mas continua, por favor. E o próprio Shigeru que compôs a trilha sonora desse primeiro Donkey Kong, né? E ali tem bastante conceito que a Nintendo usa, que a gente usa até hoje nas músicas de videogame, né? Conceito de criar uma música tema, um conceito de criar uma música que ela muda de acordo com o momento que você tá. Então você tá, enquanto você tá ali correndo atrás, né, do Donkey Kong que sequestrou a princesa, né? Toca uma música específica, né? E tem uma música de power up, tem, assim, é bem a base do que depois veio ser, né? Já com Koji Kondo compondo a grande trilha sonora do Super Mario de NES, que é, claro, tipo assim, se pros Beatles existe o álbum branco, né? Pra música no geral, pra música de games existe o tema de Super Mario do NES, né? Que é um dos grandes clássicos, né? Quando virou o século, ele tava entre as músicas mais ouvidas e lembradas de todos os tempos. Então, assim, meninos, como a evolução da tecnologia mudou a produção musical nos jogos? Como pra vocês foi isso? Mandei pegar. Bora. Então, eu acho que, assim, é muito claro que no começo, né, como o Thiago falou, antes até do Donkey Kong, né, no Pong, no Tennis for Two, nesses jogos mais antigos, os sons eram basicamente uma espécie de sinalização para o jogador, né? Era um jeito de informar alguma coisa para o jogador. Então, os sons faziam bips e barulhinhos ali, né? São ruídos para dizer que o jogador fez um ponto ou que estava começando alguma parte do jogo, né? E aí eu acho que na era 8-bit, né? Que é quando a gente tem a trilha do Super Mario e do Zelda, do primeiro Zelda, enfim.
a gente já tem um chip específico para som, né? Então, a gente percebe que existia um planejamento para que o som fosse importante nessa época, né? Por mais limitado que esse chip fosse, a gente começa a ter 4 canais de som ali, né? Então, já é possível fazer melodias, usar o canal de ruído ali para fazer ritmos, né? Então, a gente começa a ter essas possibilidades. E eu acho que é muito interessante porque a história da música de videogame só pôde ser do jeito que ela é, e a gente só entende a música de videogame como ela é hoje em dia por causa das limitações e da evolução tecnológica, né? Então, se a gente tivesse saltado de bips para música de cinema, a gente não teria toda a estética que foi fundamental para a música de videogame ser o que ela é. Né? Como isso é meio que um chavão, mas todo músico, todo mundo que trabalha com música sabe, e com arte em geral, as limitações elas trazem inovações, elas trazem criatividade, né? Então, o que os caras tinham que fazer com 4 canais ali no NES, não é à toa que as músicas do NES são famosas até hoje, né? Os caras tiveram que trabalhar muito e ter muita criatividade para transformar aqueles 4 canais numa música, enfim, maravilhosa e com uma estética própria, né? Então, eu acho que é ali que começa essa questão das melodias, né, serem muito importantes. E eu acho que a questão do loop dos jogos, né? Os jogos têm esse loop do jogador morrer e começar a fase de novo. Ou então jogos em que nem tem fases, né? Em que o jogo é uma coisa contínua, né? Meio arcade, que a gente fala, né? Que só ficam vindo ondas de inimigos. Tudo isso faz com que a música tenha que se adequar ao jogo também, né? É meio que uma troca aí. Então, a música tem que fazer sentido num loop, né? Ela tem que meio que ser repetitiva e, ao mesmo tempo, tem que ser agradável, né? A repetição tem que acontecer de alguma maneira que o jogador não fique enjoado daquela música. E, como o Thiago falou, a música tem que se adaptar aos momentos do jogo também. E isso é uma coisa que cada vez mais vem acontecendo e a tecnologia pode ajudar nisso. Não sei se alguém quer complementar e continuar essa história. E olha só... Dá pra continuar. E olha só que coisa linda que se tornaram as músicas de videogame. Eu vou mostrar agora um vídeo com orquestras e uma música de videogame, que inclusive é sua, né, Thiago, do Potion Pause? Sim. A gente gravou com a Studio Orchestra de São Petersburgo, né? Hoje eles estão em Tallinn, né? Eles fugiram lá da Rússia por causa da guerra, mas agora eles estão lá em Tallinn, na Estônia. Então, se liga nisso daí, que lindo. Monk e Henrique, para vocês, qual a importância, né, de um artista como David Bowie em aproximar a indústria, né, da música nos videogames? Olha, o David Bowie, ele mostrou que o videogame pode ser uma plataforma artística, né? E como eu sempre estava ali, eu gostava muito do David Bowie desde criança, porque meu irmão já ouvia em disco de vinil, minha mãe também, né? Então, assim, por causa do Omicron, por exemplo, ele não fez só essa participação especial, ele criou as músicas, apareceu como personagem e tal, construiu o universo do jogo junto com a galera. Meio que isso, assim, o legal é que como isso abre caminho para outros artistas enxergarem os games com um espaço importante, aí acabou tendo aí Michael Jackson como um Walker, né, dentre vários outros que são muito incríveis que apareceram. E lógico, eu mesmo já fiz minha participação em alguns jogos fazendo, né, colocando a minha voz em algum momento, ou emprestando a minha imagem como NPC, né? Tipo, por exemplo, a Carranca Games, né, do Raul Tabajara, eles fizeram o jogo Zumbi Olé, um dos zumbis tinha meu bigode até. Eu quero ser um NPC. Opa. Monk, você já foi um NPC? Não fui NPC, mas a minha opinião sobre a participação de pessoas ilustres na indústria de games é bastante controversa. Eu não gosto.
não é que não seja essencial, não é que não seja vital para todo mundo. Mas, por exemplo, um exemplo fácil. Elden Ring tiveram a inovadora ideia de trazer dubladores amadores de Hollywood, dubladores amadores da indústria, ao invés de pegar nomes renomados, que sai muito mais barato e muito mais acessível. O problema que a gente tem hoje com a indústria de videogames, especialmente, é um budget altíssimo que para muitos gamers não tem a menor necessidade. Pegaram o Huey, mudando um pouquinho de assunto, pegaram o Huey de The Boys para fazer o cubo de God of War Loath, por exemplo. Fizeram ele para Move Capture. Tem uma imagem dele com armação de cubo fazendo Move Capture. Por que eu preciso de um artista desse calibre para fazer o cubo? Então acaba sendo um pouco redundante, porque você está gastando um orçamento alto ao invés de descobrir um talento novo. Um ótimo exemplo atual é o compositor de Expedition 33. Os caras foram no SoundCloud, encontraram o SoundCloud de um maluco que tinha uma música e falaram: pô, você pode compor pra gente? A trilha sonora de Expedition 33, sem a menor sombra de dúvida, é a melhor do ano passado. Então, eu particularmente prefiro sair dos famosos e buscar talentos. Interessante Eles acharam Lorian Testar no muito maneiro, né, cara? Mas cara, essa coisa que você falou de ter famosos trabalhando com jogos vem desde os primórdios. O primeiro caso que a gente teve, na verdade foram 2 casos, e um caso inclusive influencia os games, né? Vocês falaram do Omicron, um dos compositores da trilha do Omicron é o principal compositor da banda japonesa, que é clássica e que influenciou muitos compositores, inclusive Koji Kondo, Yuzo Koshiro, muitos compositores no Japão, que é a banda Yellow Magic Orchestra. E a banda Yellow Magic Orchestra, ela, na sua sonoridade, ela trazia sons dos arcades num dos álbuns dela, e isso ajudou, inclusive, a popularizar a música de games no Japão e pavimentar espaço. Por exemplo, se você escutar uma das músicas desse álbum, ela influenciou completamente o compositor da trilha sonora do Sonic. Então, eu não acho inclusive é um fã assíduo de rap e hip hop, é maneiro, cara. O compositor de Sonic, o diretor talvez, é profundamente apaixonado por rap e hip hop. O Yuzo Koshiro. Desculpa, pode falar. O Yuzo Koshiro também, a Motohiro Kawashima também são grandes fãs de hip hop, de música eletrônica, né? E olha só, Thiago. No primeiro trailer do Sonic feio, a música que ele escolheu foi Kulaio, Gangsta Paradise, cara. Tinha nada a ver com o trailer, mas o cara botou mesmo porque ele gosta. E olha só, o Thiago vai explicar pra gente como funciona a criação de uma trilha sonora para um jogo. Mas antes, a gente precisa mostrar uma coisa linda, que é o músico Luan Pablo dos Santos Pinho em Casey Soulfeds do London Files. Se liga.
Ah, que lindo, 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 lindo. Tiago, explica pra gente, né, como funciona a criação de uma trilha sonora para jogos. Bom, basicamente, a gente começa com o tema do jogo, né? E a gente vai buscando as referências, né? Jogos que são referências, conceitos culturais do momento do jogo, né? Na história, por exemplo, Case Solved, ele se passa em Londres, né? Quando eu compus essa música que o Luan improvisou ali com bastante qualidade, né? Na flauta, no clarinete, a gente compôs, né? Que eu e o Rodrigo, que trabalha comigo, a gente se inspirou, né? E a gente pegou o ambiente de Londres, uma Londres meio misteriosa, assim, né? A gente buscou referências de jogos de investigação também, por exemplo, Carmen Sandiego. Então a gente estudou essas trilhas para pensar das trilhas desses jogos, né? E esse tipo de música que combina com esse tipo de tema para fazer a música. Feita essa pesquisa, a gente senta para começar a compor. E aí uma coisa que o PH falou, né? A gente pensa na música para parte do jogo que a gente vai sonorizar. Então, se é uma parte onde tem muita repetição de elementos, a gente tenta trazer mais de um interesse melódico. Por quê? Porque ela vai rodar em loop e aí as pessoas elas ouvem primeiro a melodia principal, mas depois elas vão pegando aqueles pequenos detalhes. Isso cansa menos o ouvido da pessoa, né? A fadiga auditiva existe um pouco menos. E aí a gente vai pensando como que a música pode trabalhar junto com o jogo. Por exemplo, em Case Solved, essa versão, essa música que o Luan tocou ali, ela é para uma área do jogo. A gente tem versões dessa música, 6 versões que liberam instrumentos diferentes da música, que tocam de forma aleatória. Para quê? Para também ficar bem variado e não cansar o jogador. Então, a nossa grande briga quando a gente compõe para jogos é pensar em como que a música vai ajudar o gameplay. E olha só, você é professor, né, Tiago? Alguns de vocês são professores e a base está vindo forte. Presta atenção no Guilherme. O Guilherme Torres é estudante. Oi, meu nome é Guilherme Torres, tenho 17 anos e como desenvolvedor de jogos eu vejo a música como uma ferramenta muito importante no desenvolvimento. Porque ela ajuda você a transmitir emoções ao jogador, como raiva, alegria, nostalgia, criar ambientes, criar uma sensação ao jogador realmente. E também outro fator além da emoção que a música cria é que o jogador pode, ao ouvir a música do jogo, ele mesmo anos depois de ter ouvido, ele lembra da música, ele lembra do jogo só de ouvir a música. Então esse fenômeno de você lembrar do jogo pela música, depois de anos, é chamado de reminiscence bumping, em que, resumidamente, você ouvir uma música, jogar um joguinho, tipo, aos 14 anos de idade, e você ouvir a música várias vezes, você tem muito mais chances de você, sei lá, 30 anos depois, 20 anos depois, 10 anos depois, lembrar da música ainda, lembrar da música e também lembrar do jogo ao mesmo tempo, junto, porque seu cérebro associa a música ao jogo. Então muitos jogos usam esse fator para criar melodias mais simples e mais memoráveis para justamente você ouvir a música anos depois e lembrar do jogo, só pela música. Olha que legal, né? E ele é estudante do curso técnico de desenvolvimento de jogos. A base está vindo forte, não tá não, rapaziada? E PH, Excelente. olha só, você tem uma banda, a banda Game Boys, não é isso? Você faz shows por aí, tocando músicas de videogame. Só que a rapaziada da sua banda falou também. Se liga. Por que alguns jogos têm a trilha tão marcante? Eu diria que por alguns fatores diferentes. Primeiro eu diria que por uma melodia muito marcante. Também por algumas trilhas possuírem ambiências muito interessantes, provocadas por interação com melodia e timbres, que representem bem uma certa atmosfera nos jogos e que case bem com o gameplay. Outro fator eu diria que pode ser a repetição, porque muitas fases podem ser jogadas muitas e muitas vezes e a música está sempre presente. E claro, eu acho que isso depende da geração também dos jogos, porque a música mudou bastante. Músicas mais recentes, de jogos mais recentes, têm uma estética mais
bem distinta do que a gente via na década de 80, por exemplo. Os timbres são diferentes, são mais próximos a músicas orquestrais, podem ser orquestrais. E antigamente não, eram chiptunes. E eu acho que esses são alguns fatores importantes que fazem uma música se destacar em um jogo. E aí, com o avanço da tecnologia, foi-se, né, aumentando, por exemplo, a quantidade de notas que seriam possíveis serem tocadas junto à gameplay. Né? Então a gente tem os gráficos, né, toda a programação do jogo acontecendo, a gente tem os chips de som fazendo esses sons acontecerem. Né? Como eu falei, a preferência é sempre do som, né, que interage com o jogador. Mas havendo espaço, há uma trilha que acompanha essa jornada. E aí, a partir daí, principalmente dos anos 80, né, passa a existir, né, Nintendinho, o Master System, os arcades em geral, os jogos para computador, a depender do que estava disponível, passam a ter uma música acompanhando a jornada. E a tecnologia é fundamental, porque conforme a tecnologia avança, mais notas, né, são possíveis serem tocadas ao mesmo tempo, né? Novos sons, né, que normalmente os sons são mais precários, são ligados a formas de onda simples, né, que a gente fala, que não exigem muito de um computador. Né? O console de videogame também é um computador, né? E aí esses sons vão evoluindo e aí a gente vai conseguindo meio que emular ou simular sons reais de instrumentos, né? Uma bateria, um prato, né? Um piano, um violão, né? A gente vai conseguindo simular esses instrumentos nesses ambientes do videogame, o que é interessante porque gera uma sonoridade própria, né? Um universo muitas vezes fantástico, né? Como, sei lá, Super Mario, né? Um mundo que não existe, é um mundo de fantasia. Então esses sons também mais não tão reais por conta da tecnologia acabaram criando, né? Acredito eu, uma linguagem. Que legal, né? Que bacana ver a galera da banda falando. Só que agora vamos ver o que a galera tá falando nas redes sociais. Vamos ver, acho que tem recadinho aí pra vocês. Vamos ver o que a galera... Olha lá, o R. Tabajara falou: vocês acham que as melodias dos jogos antigos eram mais elaboradas e marcantes que as atuais? Ou será que o fator da nostalgia faz a gente lembrar mais? Qual a visão técnica sobre esse assunto? Pensa aí qual de vocês vai responder. E o Christian Off disse: como é feito o processo de criação de trilhas sonoras para games atualmente? Ainda é utilizado algo da época dos 8 bits? Quem responde essas perguntas? Qual de vocês querem responder? Eu respondo a segunda. Responder a primeira? Responde a primeira, PH. Posso ficar com a primeira, beleza. Então, eu acho que é interessante porque eu já ia falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, um abraço aí para os meus irmãos aí de banda, o Rica e o Wilson. Abração, Rica. Guitar Hero Abração, e Wilson. Key Hero aí. Então eu acho que é interessante porque dialoga um pouco com aquilo que vocês estavam falando sobre também as pessoas conhecidas, as celebridades nos jogos e tal. Eu acho que hoje em dia a gente tem meio que uma dicotomia aí, a gente pode meio que seguir por dois caminhos, né? Que é o caminho dos jogos AAA, os jogos muito grandes com muito orçamento e os jogos independentes, né? E existe ali um meio do caminho muitas vezes também, né? Como é o caso ali do Expedition. Mas eu acho que mesmo isso vale tanto para a questão que a gente está falando de contratar grandes celebridades ou não, e também vale para questões estéticas da música, porque o jogo AAA ele foi para um lado mais realista em geral, né? Então um jogo, sei lá, um jogo de guerra, um jogo, sei lá, seja lá qual for, muitas vezes ele se aproxima mais de uma estética de cinematográfico hoje em dia. Então as trilhas podem ir mais para um lado das trilhas de cinema também, que lida muito com clima, com timbres, né? Os timbres são muito importantes para criar os climas hoje em dia. Enquanto que os jogos independentes, eles muitas vezes trazem mais o legado dos jogos, das músicas de jogos antigos, né? Então a gente tem estéticas ainda 8-bit, 16-bit nos jogos independentes, e isso traz essa carga também para a música. Meninos, o nosso tempo tá acabando. Olha, poderiam falar mais meia hora, tá incrível o programa. Só que eu vou ser obrigada a me despedir de vocês. Muito obrigado para quem está assistindo, para quem mandou mensagem. E vamos terminar o programa ao som de Catatal! Ó! Go, 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 go.
And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got